Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com um pouco de atraso, admito, falar sobre o empate das sereias no clássico de ontem contra o Palmeiras, 1-1 na Vila Belmiro, um resultado que não traduz o que foi o jogo e, espantosamente, digamos assim, a jogar pelos últimos jogos do Santos de um modo geral, foi surpreendente o fato do Santos ter jogado muito melhor, assim, na minha opinião, pelo que eu assisti do jogo. O Santos teve mais chances, poderia ter saído com a vitória. Inclusive os comentários, acho que era o Sérgio Xavier que estava comentando, era o Odinei que estava narrando. Então, assim, os comentários eram de que o Santos, se tivesse que sair com o vencedor, seriam as sereias. Então o Santos jogou bem, e isso é o tipo de coisa que dá aquele ânimo, né, de assistir os jogos, de falar sobre. Claro que eu tô dando aquela cutucada no masculino profissional que não dá, mesmo quando vence, não dá esse alento pro Santos, pro Santista, né, principalmente. Então vamos falar aqui sobre este Sereias 1, Palmeiras 1, na Vila Belmiro, jogo que colocou o Santos de volta, pelo menos, na zona de classificação. O Santos estava lá meio que nessa disputa para entrar no G8, conseguiu. Teve alguns jogos que não ajudaram muito, mas o Santos está aí ainda se mantendo. Poderia ter chegado mais perto, até empatado em número de pontos com o Palmeiras, mas não deixa de ser um resultado válido, digamos assim, mas principalmente pelo desempenho das sereias. Então confira aí a nossa análise da partida. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilha, comente aí. Nem que seja para falar do meu sotaque espanhol, como fez o camarada aí, mas tá tudo certo. E vamos falar então da partida das Sereias da Vila, que foram a campo com o time do Cleiton Lima, né, com a Camila Rodrigues, Gi Fernandes, depois Giovana, Kaká, a zagueira Reina, depois Camila Martins e Bia Menezes, a lateral, Brena, Ana Carla, depois Yaya e Taizinha, Fabi Simões, depois Tainá Maranhão, Kathleen, depois Diane e Cristiane, este é o time do técnico Cleiton Lima, com a arbitragem da Edna Alves Batista. Então já bate aquele medo, mas pelo que deu para ver, a arbitragem foi bem. Alguns lances meio polêmicos, posso até comentar aqui, né? Teve o gol anulado do Santos, mas dá a impressão de que realmente estava anulado. Teve alguns lances meio ajustados, digamos assim, mas não tem VAR, então novamente fica a crítica pela falta de VAR no Campeonato Brasileiro Feminino. E também um lance que as cientistas pediram pênalti, mas pelo replay dá para ver que a bola bate na barriga, então a Edna foi bem nesse sentido. A bandeirinha que anulou os gols também acho que foi bem, o que não elimina, não cancela aí as nossas críticas anteriores à falta de VAR e à falta de valorização que poderia ter no Campeonato Brasileiro Feminino. Então, com 2 minutos de jogo, o Santos teve um gol anulado, a meu ver, ok. E aí, aos 11 minutos, a Cristiane veio puxando, e no replay dá pra ver, assim, ela de trás do meio de campo, quando ela recebe a bola, vai indo, dribla, ganha na força e deixa a Taizinha livre. A Taizinha ainda perde o tempo da bola, mas consegue empurrar pro gol. Então, 1-0, que durou até os 33 minutos, com o gol da Bia Zanerato. Infelizmente, é triste, porque, principalmente, a Bia Zanerato, ela é uma grande jogadora, meio ao gosto do Santos, mas a jogada toda foi quase, assim, não no nível da Cristiane, mas foi parecido, né? A jogadora do Palmeiras foi levando bem no meio de campo, fez uma grande jogada, acertou um belíssimo passe. E essa jogadora é a Amanda Gutierrez, que era nossa jogadora até o ano passado, se eu não estou enganado, ou retrasado. Então fica quase aí uma lei do ex nessa jogada da Amanda Gutierrez. E aí, na segunda etapa, o Santos... Nossa, teve um momento que o Santos teve escanteio atrás de escanteio, escanteio atrás de escanteio, e a defesa do Palmeiras tentando rebater. O Santos teve muitas jogadas, teve muita pressão, e acabou não conseguindo, daí, elogios para a goleira Tapia do Palmeiras, né? O Santos acabou não conseguindo furar essa defesa do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, fica o elogio para a atuação das Sereias da Vila, diante de um adversário bastante complicado. Não é o líder do campeonato, mas vinha sempre bem. É um adversário difícil. A gente, enfim, perdeu o Paulista para eles, né? Vinha de vitória sobre o Bahia,
Só tinham conseguido empate fora de casa contra o Avaí Kinderman, mas muito bem. Segue invicto, inclusive, na competição. E o Santos consegue esse ponto, que acaba sendo importante, principalmente por ser um clássico. Não dá para menosprezar muito o empate, mesmo sendo em casa. E principalmente, de novo, reforço. As sereias jogaram bem, as sereias deram mostras de que podem ficar entre os 8. E não só isso, mas ficar até entre os 4 primeiros, que tem uma certa vantagem na primeira fase do mata-mata. Lembrando que ano passado as sereias não se classificaram pro mata-mata. Então, ficamos aí nessa expectativa das próximas partidas. Lembrando que elas voltam a campo no dia 1º de abril, o próximo sábado, às 3 da tarde, contra o Grêmio. A menos que a TV do Grêmio transmita, não vai ter transmissão. Espero de todo o coração que a TV do Grêmio transmita, que é um jogo que vai ser interessante de assistir. O Grêmio não vem tão bem assim, mas está só um ponto atrás do Santos, então para o Santos é importante, pelo menos conseguir um empate lá para manter o Grêmio para trás. E aí, lembrando, o Santos com esse empate fica em 7º, ele é ultrapassado pelo Internacional e pelo São Paulo, os dois times que venceram nessa rodada. O Inter venceu o Cruzeiro, o São Paulo venceu o Avaí Kinderman. O São Paulo chegou a 9, o Internacional chegou a 10, e o Palmeiras ficou com 11. Então, só repassando aqui a classificação, o Corinthians é o líder com 15, 5 jogos, 5 vitórias. A Ferroviária tem 12, uma vitória foi contra o Santos, né? 5 jogos, 4 vitórias. O Flamengo, que só tem uma derrota e 4 vitórias, essa derrota foi para o Santos na estreia, então 12 pontos, passou o Santos, faz tempo. Palmeiras 11 em quarto, o Internacional em quinto com 10, o São Paulo em sexto com 9, os dois times estavam atrás do Santos, e o Santos em sétimo com 8 pontos. E o Cruzeiro, com 8 pontos, fecha a zona de classificação, aí o G8 do Campeonato Brasileiro Feminino. Aí o Bahia, que é o 9º, tem 7, o Grêmio, que é o 10º, tem 7, o nosso próximo adversário, e aí Atlético Mineiro com 6 e Atlético Paranaense com 4, fecham aí esse começo de essa parte fora da zona de rebaixamento, né? Aí os 4 últimos são Real Brasília, Avaí Kinderman, Real Ariquemes e Ceará. O Real Brasília ainda tem uma vitória, que acho que é inclusive sobre o Avaí Kinderman. O Avaí Kinderman tem um empate em 5 jogos, um empate e 4 derrotas, e Real Ariquemes e Ceará não tem nenhum ponto. O Real Ariquemes marcou um gol e tem um saldo de menos 28. O Ceará não marcou nenhum gol na partida em 5 jogos, no campeonato em 5 jogos. Tem menos 35 de saldo, menos 35. E aí a gente lembra de novo, né, da questão do amadorismo aí do Ceará depondo contra o Campeonato Brasileiro. Então, próximo jogo das Sereias, sábado, dia 1º de abril, não é mentira, 3 da tarde, no estádio Ayrton Ferreira da Silva, deve ser um CT do Grêmio, não tenho certeza. Sereias e Grêmio e Sereias da Vila, torcemos muito para que as nossas meninas consigam aí mais uma vitória, para se aproximar cada vez mais da parte de cima dessa zona de classificação, ficar entre as 4 primeiras equipes e se posicionar aí para esse mata-mata, né? Lembrando que o Santos ainda não jogou com o Avaí Kinderman, nem com o Real Ariquemes e nem com o Ceará, que são 3 times aí um pouco mais fracos, então, pelo menos contra times mais difíceis, né? Mais difíceis. Por exemplo, a Ferroviária é segundo, o Santos já jogou, o Flamengo é terceiro, o Santos já venceu, o Palmeiras é o quarto, o Santos já jogou. Então, desses 4 primeiros, o Santos já enfrentou 3, e dos 4 últimos, o Santos só enfrentou 1. Então, é importante aí que o Santos consiga se manter bem nesses adversários mais difíceis, para que quando chegarem os mais acessíveis, digamos assim, venham aí vitórias e pontos para o Santos dar aquela deslanchada e chegar na primeira fase, né, na primeira parte dessa fase desse primeiro turno, e com os 4, de preferência entre os 4 primeiros. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, então possivelmente vai ter vídeo sobre isso. Talvez também um vídeo sobre a entrevista coletiva do Cleiton Lima. Vamos ver o que vamos fazer. E aí tem giro de notícias. Lembrando, semana que vem o Santos volta a campo, o profissional masculino. Mas nesse meio tempo a gente vai falando de Sereias, vai assistir o jogo do sábado, vai falar do Sub-20 também. E no mais, continuar torcendo para as nossas meninas e para os nossos meninos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha, comente,
participe, interaja com os meninos de Fora da Vila e dê aí a sua opinião, seu palpite para os próximos jogos das Sereias da Vila. Obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.